Olá, espero que estejam bem, com saúde e disposição para dar continuidade às pesquisas. Quer conhecer uma parte importante do passado, presente e até futuro do conhecimento científico? Tem dúvidas de como fazer uma busca bibliográfica completa que contemple a extensão da sua pesquisa? Se você tiver paciência de assistir essa aula até o final, talvez eu possa te ajudar um pouquinho nessa jornada. O conteúdo da aula que eu vou apresentar a seguir utiliza palavras-chave limitadas, 3 ou 4 palavras-chave que foram utilizadas. Mas tenha em mente que você pode utilizar qualquer palavra-chave. É meu objetivo aqui utilizar várias palavras-chave de várias áreas do conhecimento. Cada um utiliza a palavra-chave dentro da busca que almeja alcançar. Eu utilizei apenas umas 3 ou 4 palavras dentro de uma área específica da biologia, da ecologia, mas você pode utilizar qualquer palavra-chave que identifique a essência do teu trabalho. E, a partir daí, seguir os passos que vão ser indicados durante essa aula. Dessa forma, você consegue realizar uma busca atualizada de vários assuntos. Tudo o que foi produzido desde 1945, do pós-guerra, até hoje, inclusive artigos, livros que ainda vão ser publicados e que estão na fase, no prelo, mas que a revista já disponibiliza. Então, é uma forma muito prática de você visualizar não só o que já foi publicado, desde o século passado, até os dias atuais, e ainda ter uma ideia do que vai ser publicado nos próximos meses. Podemos ter uma visão geral daquele conteúdo, em qual área do conhecimento ele é mais estudada, além dos autores, quais os autores que estão publicando mais com relação àquele assunto. Essa é uma ferramenta relativamente recente, que ao final da aula eu também apresento de uma forma bem sucinta, com alguns exemplos. Você vai digitar periódicos CAPES aqui e aparece o link, né? Quando a gente abre a página, então, o portal de periódicos da CAPES, ele contém várias revistas que são disponibilizadas gratuitamente e que você pode fazer, olha, veja, eles colocaram a busca bem na frente, assim, né, bem a primeira página do portal, né. Tem vários, você pode procurar pelas revistas, por livro e por bases. Então, o que é essa base? São bases bibliográficas que contemplam várias revistas, vários livros, várias publicações em um único local. É como se fosse um periódicos CAPES para revistas científicas, mas do mundo todo, então tem diferentes bases. Tem bases biológicas, bases da parte de ciências exatas, então são vários tipos de base. Tá? O que é importante fazer? Eu vou fazer uma simulação aqui. Se eu clicar direto em base, eu já tenho que conhecer a base, né? A base que a gente usa sempre, ela é em inglês, já até completa aqui, olha. Web of Science, né? É uma base de uma empresa, né? A Clarivate Analytics. É uma base muito utilizada porque ela contempla resultados desde 1945, do pós-guerra, até os dias atuais. Então, tudo que foi publicado no mundo, em algumas bases, né, em alguns índices que chamam, eles têm acesso, foi digitalizado, o que era antigo, né, porque antigamente era tudo em papel, impresso em papel. Hoje já nós temos as revistas, os periódicos, que a gente chama, né, como publicação digital, então a gente tem acesso aos PDFs, mas antigamente era tudo impresso. E o que foi digitalizada? Toda a busca bibliográfica desses artigos. Você não vai ter os artigos digitalizados em PDF, desses antigos,
mas você tem a citação completa dele, título, autores, volume, revista, e com isso, inclusive, você consegue o endereço do autor, e aí, a partir dessa informação, você consegue buscar na internet, nos sites das universidades, no próprio e-mail, que o profissional disponibiliza, então você tem acesso, aí você pode mandar um e-mail, pedir uma cópia do artigo, tá? Então, isso é muito comum. A gente já está na base, né, naquela Web of Science, e ele, na verdade, olha, ele abriu novamente, né? Então, eu vou digitar de novo aqui, a Web of Science, pronto, agora apareceu. Então, aonde que aparece isso? Olha, a gente tem aqui, Cielo Citation Index, mas é uma citação do Cielo, tá? Textos completos, referenciais, estatísticas, que é um local do Brasil. Nós podemos buscar aqui também. E aí, por que eu fui por esse caminho? Para mostrar para vocês que a Web of Science, ela não fica disponível dessa forma gratuita. Para você ter acesso a essa base, é preciso ter o login da universidade que ela tem essa inscrição no periódicos da CAPES, no caso a UFPA tem. Então, a gente entra por aqui. Para entrar por aqui, o acesso é com o login da UFPA. Você só tem acesso a esse local, que eu vou fazer agora, olha, vocês vêm aqui, ó, acesso CAF. Lembra do café, né? Fica mais fácil. Que é Comunidade Acadêmica Federada. Quando você abre essa aba, é só pesquisar aqui, você digitar o UFPA, já aparece, clica, enviar. Ele vai fazer a checagem das informações, e aqui eu vou digitar a minha senha. Nesse momento, vocês vão digitar de vocês. Porque esse serviço, no caso dessa busca da Web of Science, ele é pago. E são só as universidades conveniadas que têm acesso, tá? E aqui volto, eu faço o mesmo caminho de novo. Base, digito de novo, Web of Science, enviar. Vejam que agora aparece bem aqui, Web of Science, não mais Cielo. O Cielo aparece porque é gratuita a busca pelo Cielo. E pelo Cielo, você pode ir direto pelo site, né? cielo.com.br, e acessa também. Não necessariamente você precisa acessar via o portal da CAPES. Mas a Web of Science, nós só temos acesso pelo portal do Periódicos da CAPES via universidade. E a UFPA é uma das que aderiram a esse serviço. Tá? Então, a gente clica nele, e ele vai nos direcionar para a página dessa empresa, que é a Clarivate Analytics. Então, existem várias abinhas, né? E essa aba que a gente quer nesse momento é a Web of Science. Posteriormente, eu posso mostrar para vocês, essa que é do JCR, as demais, mas, enfim, a gente vai focar nessa agora. É como uma barra de ferramentas do Google. Você digita aqui uma palavra-chave e dá procurar. Simples assim. Mas, o que ela tem de facilidade também? Olha, você busca, é uma busca básica, você também pode buscar por autor. Então, essa ferramenta, ela é muito bacana quando a gente encontra um trabalho muito antigo, não tem em PDF ainda, ou a revista não é gratuita, nós salvamos a informação, né, do título do trabalho, volume e autores. E com o nome do autor, nós podemos vir aqui, clicar em autor, digitar o nome dele e procurar. Se ele disponibilizou o e-mail dele na universidade ou no cadastro que tem, né, internacional, acaba aparecendo aqui. E aí você pode mandar um e-mail e solicitar uma cópia do trabalho dele. Isso a gente pode fazer a busca por autor.
essa parte é a parte que logo de início, né, que entra, que é essa pesquisa básica, que é onde a gente vai digitar palavras-chave. É importante vocês perceberem aqui, quando a gente fala nos trabalhos, né, no trabalho de conclusão de curso, um artigo científico, uma das regras, né, de normatização é o uso de palavras-chave, aquelas keywords. São essas palavras que elas são as palavras que a gente usa para buscar os artigos. Por isso que é importante a gente ter muito cuidado com qual palavra que nós vamos colocar lá, porque elas vão facilitar ou dificultar as pessoas encontrarem nosso trabalho aqui. E nunca a gente pode repetir palavras que estão no título. Então, se no título do trabalho eu tenho decápoda, por exemplo, aí eu não coloco o decápoda como palavra-chave. Por quê? Porque essa base de busca, ela usa para buscar tanto o título quanto as palavras-chave. Então, ela usa esses dois locais para buscar informação. E isso faz com que a gente economize, né, palavras, ou seja, se a gente já colocou no título, a gente usa o espaço da palavra-chave com outras palavras para aumentar as chances de busca e encontrar os trabalhos, né, e quando a gente publica, encontrar também nosso trabalho. Então, vejam, aqui vocês têm a opção de selecionar qual é o tempo de abrangência da pesquisa que vocês querem fazer. Então, por exemplo, ele aparece como padrão de 1945 a 2020. E eu indico essa base porque ela é a base mais completa que nós temos. Na área de ciências biológicas é a base mais completa, porque ela congrega vários indexadores. Por exemplo, todo artigo que está indexado no Cielo, que é a base, né, aqui do Brasil, aparece aqui também. Então, ela contém também o Cielo e outras bases de outros países do mundo. Então, ela é muito completa, principalmente para a nossa área. E ela tem esse tempo de abrangência enorme, né? E você pode escolher. Então, o que eu indico para vocês, que vocês estão começando, né? Vocês vão, na verdade, vocês escolhem a melhor forma. Mas você pode tanto deixar de 1945 até hoje, e certamente vão aparecer milhões de trabalhos, ou não, porque depende da área, e aí você consegue ver o quanto uma área está bem desenvolvida, né, avançada com vários trabalhos e outras menos. Ou você pode restringir. Então, você pode restringir. Por que é uma ferramenta importante essa aqui? Imagine, se você fizer todos os anos, de 1945 até hoje, por exemplo, você vai conseguir salvar essa busca que você vai fazer, que eu vou mostrar em seguida. E a partir, por exemplo, com certeza a gente tem esse banco de dados prontinho, de 1945 a 2019. 2020 ainda não acabou, então a sua busca, quando for 2021, você precisa ainda pedir o 2020, porque ele ainda não acabou, ainda vão ser publicados vários trabalhos. Aí você tem essa opção de pedir, por exemplo, da semana atual, né, que nós estamos, de 2 semanas, né, 15 dias, 1 mês, do ano até a data de hoje. Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar tudo que foi publicado desde 12 de novembro de 2019 até hoje. É 1 ano, né? Até a data que você faz a busca. Nos últimos 5 anos e o total, tá? E vamos deixar assim, porque eu vou mostrar para vocês como exportar essa base de dados. E depois, vocês não precisam mais, numa próxima busca, vocês não precisam mais selecionar aqui, basta uma única vez. Depois vocês só vão atualizando. Eu vou esperar passar, não vou ficar fazendo toda semana isso, mas eu vou esperar passar um tempinho e depois eu retomo. Por exemplo, vira o ano,
Aí você pede para fazer do último ano, atualiza 2020, e a partir daí você tem a cada ano, ficam menos trabalhos para você procurar, buscar e ler, né? Então, o grande trabalho é agora, que vocês estão iniciando e estão conhecendo pela primeira vez essa base de dados, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou usar o Decápoda como palavra-chave, porque é uma palavra que é em comum para vocês dois, mas vocês vão poder especificar. Então, quanto mais específico, melhor. A gente pode também fazer um exercício. Então, vou deixar Decápoda para vocês verem os milhões de trabalhos que tem, e depois eu vou dar uma refinada, que aí vocês vão ver que vai diminuindo. Então, enfim, isso aqui a gente vai jogando, né? Então, vejam, eu coloquei a palavra-chave e chequei aqui, olha, eu estou buscando por tópico. É possível também procurar título de trabalho, autor, por ano de publicação, tá? Agência, enfim, tem uma série de opções. Mas eu vou pedir tópico aqui. Ok. Então, é muito simples, tá? Deixa eu só confirmar se eu já dei ok. Agora. Vejam como que é o panorama, né, o visual dessa página. Logo aqui nesse canto superior esquerdo, ele te dá quantos artigos e livros, porque eu não fiz nenhum filtro, eu não filtrei, eu quero só artigos, só livros, é possível fazer isso, depois eu mostro como, mas eu coloquei tudo, tá? Tudo o que tem na coleção da Web of Science. Vejam, são 15.914 artigos. É impossível, vocês não vão ler tudo isso agora na graduação. E o que... Mas eu quero só mostrar essa carinha e depois a gente vai refinar para poder trabalhar melhor isso. Então, vejam, aqui ele aparece um número, tá? E eu posso refinar. Então, como que eu vou refinar? Eu vou querer um tópico dentro desse tópico, mas eu não vou fazer isso agora. Primeiro eu quero mostrar como é que aparece toda a página. Ele tem aqui, ele está aparecendo, olha, número 1, 2, então cada seção dessa é um artigo diferente, e ele está analisando, quando você olha aqui, ó, essa publicação saiu em janeiro de 2021, existe janeiro de 2020, nós estamos em novembro de 2020, o que é isso? Porque essa revista, ela já tem o volume que vai ser publicado em janeiro de 2021, já foi fechado na parte editorial. Então, eles já sabem quais são os artigos que vão ser publicados na sua versão final em 2021. Então, eles já disponibilizam aqui o resumo, provavelmente está o resumo do artigo. Isso acontece porque o artigo já está aceito, já está na fase de editoração, então eles colocam o título e provavelmente o resumo. Então já fica até disponível aqui, você já sabe que vai estar disponível lá, tá? E aí vem dezembro de 2020, ele aparece por ordem decrescente de data. Então, sempre o mais recente vai aparecer como número 1 aqui, tá? Vejam, essa publicação saiu nessa revista, a Culture, volume, ele te dá o número do artigo, isso aqui é recente, né, porque ele já é um número digital, os autores e o título do trabalho. Eu vou clicar nesse primeiro para vocês verem, quando a gente clica, ele dá um maior detalhamento, né? O título, os autores, aqui é o detalhe da publicação, vejam que tem o número do DOI. O que é o DOI? O DOI é o CPF do artigo científico. Ele é Digital Object Identifier, né? É uma identificação dessa publicação digital. Então, esse artigo, só ele recebe esse número. E esse número é dado, ele leva em conta a revista, enfim, tem
tem uma sistemática para gerar essa nomenclatura aqui. Ele vai ser publicado em 15 de janeiro. Olha, o tipo do documento é um artigo. Poderia ser livro, estaria escrito book aqui, mas porque eu não fiz esse filtro, tá? E aqui você olha o impacto desse jornal. Olha, é o que eu chamei de JCR, né? O fator de impacto do jornal. Veja, ele é 3,225. É um bom fator de impacto, e isso é uma outra aula que eu vou falar com vocês. Mas ela é uma excelente revista. Esse Q1 significa o primeiro quartil. Se vocês lembrarem de análise de dados, estatística, quando a gente tem um conjunto de dados, ele pode ser dividido em 4 partes, né? E o Q1, Q2, Q3, Q4. E essa forma de análise, né, do fator de impacto e a qualidade da revista, ela usa esses quartis. Então, são 4 quartis. Q1 significa as melhores revistas no mundo nessa área. Então, veja que tem 2 áreas onde ela é avaliada. Na área de pesca e na área de biologia marinha e de água doce. Então, essa revista ela é avaliada nessas 2 sub-áreas. Essas áreas aqui, elas não são as áreas da CAPES, elas não são as áreas do CNPq, é uma nomenclatura mundial, né, dessas áreas que difere do nosso arranjo aqui. Dentre todas as revistas de pesca que são publicadas no mundo e são indexadas, porque assim, tem revista que ela não é indexada, significa que ela não está nessa base de dados, ela não tem um registro internacional, né? E aí ela não vai aparecer aqui. Então, desse conjunto de revistas que existe esse registro no mundo inteiro, todas as que são dessa área, essa revista, ela é a número 5 no mundo, de um total de 53 revistas dessa área. Então, ela é muito boa, tá? Ela é a top 5. É como se fosse a Nature, mas, na verdade, não é como se fosse a Nature. Esse não é uma boa comparação, porque a Nature, ela é ampla, ela é muito geral. É como se ela fosse a Nature Genetics, para a genética, né? O top para genética, Nature Genetics, que é que a Nature está num top acima, né? Então, dentre as revistas de pesca, ela está entre as 5 melhores do mundo. Na área de biologia marinha e água doce, ela é a 11ª de um total de 107. Então, ela é uma revista muito boa, tá? Quem publica é a Elsevier, que é uma empresa, né, sediada na Holanda. Esse aqui é o número da revista e esse é o número eletrônico. Por que que essa revista tem 2 números? Porque ela certamente foi criada muito antes de existir a internet. Ela já existia antes de existir computador. E aí os trabalhos eram publicados impressos e ela teve um número. A partir do momento que as revistas começaram a disponibilizar os artigos em formato eletrônico, elas tiveram que receber um novo número, mas é a mesma revista. Por isso que às vezes difere esse número, que vocês podem encontrar isso lá na frente, quando vocês forem usar esse tipo de informação, tá? Então, ele dá esse detalhamento bem aqui. Em outros locais do site também, mas enfim. Vejam, aí já apresenta o resumo. Então, eu posso olhar, ler, ver se me interessa, e anoto, né? Vou querer realmente ler esse trabalho, e aí vou esperar sair janeiro para ler ele inteiro, tá? Mas aqui, ó, ele tem as palavras. Vejam quais são as palavras-chave. A palavra-chave que o autor disse quando ele mandou o trabalho para publicação foi pós-larva, Lithopineus vanamei, que é um camarão, o camarão que é cultivado, né, no mundo inteiro, PL quality, que é pós-larva, né, quality, e manejo.
E tem essas outras palavras-chave, e tudo isso aqui, se tivesse sido usado só a palavra-chave que o autor colocou, a gente não ia encontrar esse trabalho, porque nós estamos procurando pela palavra decápoda. E sempre ele vai aparecer em amarelo, destacado em amarelo, a palavra-chave que a gente está procurando, que chegou nesse trabalho. Aí tem a informação dos autores, nesse caso aqui não tem o e-mail, mas o e-mail está bem aqui, ó, o e-mail do contato. Aí se essa revista não disponibiliza gratuitamente o PDF, que são muitas revistas são pagas, né, para você poder ler tem que pagar, você tem uma opção de escrever para o autor, obviamente que vai ter que escrever em inglês, solicitando se ele tem uma cópia do trabalho e se ele pode gentilmente ceder. Isso não é feio fazer, o autor se sente lisonjeado de ter o trabalho lido, e muitas vezes as revistas que são pagas, elas disponibilizam uma cota para o autor que ele pode distribuir. Então, nesse momento, você fazendo o contato, ele vai poder te responder. Muitos autores, eles têm o prazer de te dar essa cópia, eles podem ter essa cota e te fornecer, tá? Então, é bem tranquilo fazer isso. Vou contar a história, porque antigamente, quando não tinha essa forma de busca dos trabalhos, nós tínhamos que fazer tudo isso na biblioteca. Então, a gente ia até a biblioteca e procurava em uns livros chamados Biological Abstract. Cada mês saía um volume desse tamanho, você tinha que procurar por palavra-chave ou por autor, a mesma forma de busca que tinha no papel. E nesse momento, você anotava via revista e tinha que ir lá no Comute e fazer o empréstimo da revista para poder fazer a cópia, ler, enfim, quando não tinha a revista na biblioteca. Como geralmente não tinha as revistas que eu precisava na biblioteca, tinha que fazer dessa forma. Então, a gente anotava, naquela época, estou me sentindo um pouco velha, não era e-mail, a gente escrevia uma carta para o autor. Então, eu fui dessa época que já cheguei a mandar uma carta para o autor, solicitando o trabalho, aí eu colocava a citação do trabalho, escrevia, esperava alguns meses até voltar uma resposta, mas sempre vinha. E eu ficava tão feliz porque junto com o artigo que eu pedia, então eu pedia um trabalho específico, né? Junto, o autor mandava, às vezes, tudo que ele tinha. Ele mandava um pacotão, assim, aí eu ganhava várias separatas, né, que a gente chamava naquela época, que são cópias desses artigos. Então, direto do túnel do tempo. Hoje em dia, você manda um e-mail, é bem mais rápido, e consegue uma cópia digital, né? Bom, enfim, aí outros dados que aparecem aqui. Então, eu vou voltar. Vejam, antes de eu voltar para aquela página inicial, se eu me interessei por essa referência, e eu só quero ela agora nesse momento, eu já posso pedir para exportar. Tem várias formas de exportar. O EndNote, tanto desktop quanto online, ele é um programa pago. Então, no nosso caso, não tem como a gente fazer isso, tá? O que a gente pode fazer, que eu costumo fazer, é e-mail, né? Nós podemos mandar para o e-mail que a gente quiser. Pode ser o nosso, para alguém que a gente queira mostrar, olha, saiu esse trabalho. A gente pode encaminhar só o título, só o autor, mas a gente pode mandar toda essa informação. E aí eu vou colocar. Então, eu não vou conseguir colocar, eu nem vou colocar o de vocês, porque eu estou gravando. Vou gravar só o meu aqui. Vou mandar para mim. Aqui vocês podem escrever, se você vai mandar para alguma pessoa, né? Olhar, olha, vi esse artigo, lembrei de você, acho que é interessante para o seu trabalho. Enfim. E vamos mandar o e-mail. Pronto. Eu recebo no meu e-mail exatamente esse texto. Ou eu posso adicionar a lista dos marcados, mas eu não vou clicar aqui agora. Eu vou voltar.
sim, só para completar, né, que eu peguei esse, para finalizar aqui a página. Vejam que aqui aparece 0 vezes citado, ele nunca foi citado, obviamente que ele nunca foi citado, ele nem foi publicado ainda, né? Ele vai ser publicado. Mas aqui, olha, esse trabalho citou 58 referências. Se você quiser ter acesso às referências que ele citou, você clica aqui e ele lista. Apesar do trabalho não ter saído ainda, mas a lista de referências eles já publicaram. Ok, então era só isso para a gente olhar a página inteira dele. Bom, ainda nessa página, vamos supor que pelo título, não me interessou, porque é com camarão e eu estou procurando alguma coisa mais específica, né? Vou olhar lagosta. Aí, aqui, olha, esse trabalho é com palemonide, também um camarão do Peru, e vem aqui, ó, já é outra revista. Veja, vamos clicar aqui na revista de Biologia Tropical. Vê, olha o fator de impacto dela, 0,446. Bem inferior àquela revista anterior, que era 3 ponto alguma coisa, não me lembro mais, que ela era avaliada como Q1. Veja que essa revista, ela na área da biologia, ela está avaliada no último quartil, o quartil 4, tá? Então, ela, nessa forma de avaliação, ela não está muito bem avaliada, tá? Em comparação com aquela anterior que a gente viu. Bom, aqui, olha, um outro trabalho da revista. Aqui é aquela mesma revista inicial. Olha, essa é uma outra revista. A Ecological Indicators é excelente revista. Então, ela é analisada em uma outra área, que é ciências ambientais. Nas ciências ambientais, ela é top e ela é a 61 de 265. É muito boa. Pode parecer que, poxa, 61, mas lembram que essa busca é no mundo, tá? É uma busca mundial, não é algo regional, né? É no mundo inteiro. Então, é uma revista muito boa. Olha, foi publicada esse mês. Então, é um trabalho que fala sobre a parte reprodutiva da população, né, dos crayfishes. É um tipo de lagostim, né? E, enfim, tá aqui. O que eu tô procurando aqui para ver se essa tinha disponível? Se ela tem o PDF disponível. Algumas têm. Opa, voltou. Vamos lá. Aqui. Ela não tem o PDF disponível. Ou seja, é uma revista paga, você tem que pagar para ler o trabalho dela. O que eu quero buscar agora para vocês? Olha, essa aqui, ó, de paleontologia, é possível eu ler o texto, mas eu estou procurando algumas em que são disponibilizados o PDF. Vejam, cheguei no final da página, tá? Como eu acabei de clicar, eu posso padronizar, eu não quero que apareça só 10 resultados, eu quero que apareça 50, para não me dificultar de ficar indo de página por página, tá? É só eu modelar lá embaixo, veja, ele já aparece, olha, vai aparecer 50 resultados nessa página. Olha, esse artigo, encontrei um aqui, ó. Esse artigo, ele disponibiliza o texto gratuitamente. Então, eu clico e ele já está baixando o artigo aqui no meu computador, tá? Olha, já baixou. Deixa eu abrir. Então, ó, 2 novas espécies de caranguejos de água doce, há um trabalho da China. Já está aqui o trabalho, porque essa revista, ela disponibiliza o PDF. E a gente consegue ver isso escrito aqui. Essa aqui, não. Ela, no máximo, está dando aqui o resumo. E assim, você vai fazendo a sua busca. São trabalhos, como eu não... A parte genética,
Eu tenho muito artigo aqui, porque eu fui muito genérica. Decápoda, pode ser qualquer assunto dentro de Decápoda, né? Então, eu quero dar uma refinada nesses dados. Vou colocar a Nomura. Eu vou colocar a Nomura, Gabi, porque se eu colocar camarão, vai vir 1 milhão. Tem muito trabalho, né? A Nomura tem menos. Que de 15 mil e tanto, já passou para 1.442. Mas são 1.442 desde 1945 até agora. Então, você consegue perceber que é um assunto que não é tão estudado assim no mundo, comparado com outros grupos. Se a gente colocar, eu vou voltar, e a gente vai colocar dentro, vou refinar, mas eu vou colocar camarão. $4.600, deu mais, né? Mas eu coloquei, aqui eu usei a palavra-chave no nome popular, né? O nome genérico que a gente usa para camarão, mas eu vou colocar Penaeide, que é o nome da família. R$591, tá? Restringiu. E aí ele vai pintar também o peneide, olha, ele mostra, e isso facilita, porque às vezes a gente já está há tanto tempo buscando, fala, poxa, não sei se que palavra que eu busquei, para não ter que voltar tudo, ele sempre ele dá esse destaque. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação aqui, e dentro desses 591, eu me interessei, não vou fazer aqui essa busca com vocês agora, esse que vai ser o trabalho aí de vocês, tá? Mas imaginem que eu vou pegar, vou selecionar, olha, eu quero ler esse trabalho, eu quero ler esse, tô chutando aqui, mais esse, tá? Selecionei esses trabalhos. Então, eu dou o clique aqui. Depois que eu cliquei, eu venho aqui, olha, adicionar a lista dos marcados. E ele salva esse registro. Bem aqui no canto superior direito, ele vai mostrar, eu já tenho 5 referências salvas aqui na lista. Por enquanto, ela está salva aqui na lista, eu ainda não enviei para mim, nada disso, tá? Salvo aqui. Por que eu salvei? Porque eu vou na próxima página. Faz de conta que eu já olhei aqui as 50 referências, eu vou seguir para a próxima página. Para eu dar vencimento a esses 591 trabalhos, eu vou ter que olhar 12 páginas. Vou olhando aqui, olha, comparação genética de pleóticos, e vou selecionando. Aqui, fazer um teste, ó. Selecionei mais 2, adiciono. Vai ter que aparecer 7 aqui. Pronto. Cansei, não vou parar aqui por hoje. Você pode anotar, olha, das 12 páginas, eu já olhei a 1 e a 2, por exemplo. E nessa lista dos marcados, se você clicar aqui, ele te redireciona para essa página. E o que você pode conseguir dessa página? Eu quero, se eu tiver essa opção, eu vou salvar as 500 citações, as primeiras 500 citações que aparecem. Ou todos os registros de uma única página. Ou eu quero o registro de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 50. Todos os registros. E manda para o e-mail. Mas antes de enviar, você pode checar qual a informação que você quer que chegue para o teu e-mail. Por exemplo, eu clicaria no resumo, porque uma vez que envia para o teu e-mail, você já tem condições de olhar o resumo e ver se aquele artigo de fato vai te interessar.
E aí eu vou abrir um parênteses para isso. Por que que a gente cuida muito bem do resumo? O resumo precisa estar muito bem escrito e contido no nosso trabalho. Ele tem que conter todas as etapas do trabalho, ser muito bem escrito, justamente porque chega nessa hora, as pessoas vão filtrando, olhou o resumo, não interessou, passa, nem baixa o seu trabalho para ler. Então, eu gosto de baixar o abstract e eu, enfim, leio, né, gosto. E também o endereço. Por que o endereço? Porque se o autor informou o e-mail dele, já vem. Aí eu não preciso voltar aqui, buscar pelo autor e salvar o e-mail dele. Tá? Então, é uma forma. Por exemplo, quantas vezes ele foi citado, não me interessa. Número de acesso também não. A linguagem que ele foi escrito, sim, porque eu não consigo ler russo, nem chinês, nem japonês. Então, para mim, a linguagem é importante. Aqui você pode, inclusive, selecionar os que são Open Access, né, que é acesso aberto, ou seja, é gratuito, são aqueles que disponibilizam PDF, mas a gente deixa sem clicar, porque vem os que são pagos também, e depois a gente escreve para o autor, se for o caso. Pode selecionar a página inteira e encaminhar para o seu e-mail. O que vocês podem... Vejam que aqui passou de 500, né? Então, quando eu vou para a lista dos marcados, na verdade, eu quero deletar essa lista dos marcados. Eu venho aqui, ó, limpar. Então, olha, como eu dei um voltar, ele acabou não excluindo da lista, então eu quero excluir da lista, tá? Eu venho aqui e dou limpar. Ok. Ele vai limpar essa minha lista. E aí eu vou na pesquisa aqui. Voltei lá para a página dos 591. O que eu quero fazer agora? Aqui. Eu vou clicar no e-mail e eu queria mostrar para vocês essa opção. Eu vou voltar aqui, ó. Eu não cliquei em nada, tá? Não selecionei a página, não tenho nenhuma lista de marcados. E eu venho diretamente aqui, ó, veja, eu tenho 591. Eu clico para enviar para o meu e-mail. Ele me dá a opção de eu marcar todos os registros da página. Então, se eu não tiver mexido lá no final para apresentar 50 resultados, ele vai salvar só 10. Porque toda vez que abre o programa, ele aparece como 10. Você tem que ir lá embaixo mudar para 50. Eu mudo para 50 porque quando eu quero todos da página, fica mais fácil aqui. Mas nesse caso, que é a primeira vez que vocês estão e vão querer gravar, ter salvo todos os registros. Por que é importante fazer isso? Porque uma vez que vocês salvarem isso, vocês podem montar um banco de dados, porque isso nunca vai mudar. Nunca vai ser aumentado o número de publicações que tiverem no ano 2000. O que foi publicado em 2000 ficou em 2000. Então, vocês ficam com um grande banco de dados dentro de Decápoda, né? Dentro de PNID. E por isso que no início eu falei que eu ia usar uma palavra mais genérica, que é Decápoda, porque agora vocês estão fazendo trabalho com a Nomura, PNID, mas depois pode ser com Braquiura, e já fica incluso nesse banco de dados. Depois você pode exportar para o Excel, do seu e-mail para o Excel, ou para o Word, e dar um localizar palavra-chave. Aí você chega mais rápido em um Braquiura, em um Nomura. Também é uma forma de vocês terem essa memória, esse histórico. Vejam que não é possível gravar mais do que 500. Então, nesse caso, que são 591, ele vai salvar os 500 primeiros, ou seja, do número 1 ao 500, e vai mandar lá para o meu e-mail. Eu, claro, tenho que escrever aqui, botar meu e-mail e enviar. E aí, o que eu faço depois que eu enviar o 500?
Uma ferramenta que é recente nesse site de busca é essa aqui, ó, análise de resultados. É uma informação fantástica para a nossa vida, porque vejam que isso é um gráfico, ele é, sabe o gráfico que a gente chama, a gente apelida ele de gráfico de pizza, que é o gráfico de setores? Ele é um gráfico de setores, só que ao invés de estar no formato de pizza, ele está nesse formato de quadrado, retângulo, enfim. A proporção do quadrado, ela reflete o número de ocorrências. Por que que o quadrado azul está maior? Porque tem 306 trabalhos que publicaram Decápoda e são enquadrados na área de biologia de água doce e marinha. 151 estão publicados em revistas que são enquadradas na área zoologia, 117 na de pesca. Então, o que que ele faz? Ele calcula esse gráfico automático para nós. Veja que se você somar esses números dos quadrados, vai dar 591. Então, quando vocês fizerem uma busca e der 1.500 artigos, esses quadrados, eles vão estar o somatório dos 1.500 e ele vai posicionar na área em que esses artigos são publicados. O Decápoda, ele é muito publicado em revista de biologia, que é enquadrada em biologia de água doce e marinha. Mas também tem na pesca, biologia geral, ecologia, zoologia, oceanografia, bioquímica e biologia molecular, genética, biodiversidade, conservação e evolução. Um pouco menos, né? Com isso a gente consegue perceber, então, ou seja, tem uma pequena produção na área de evolução, né, dentro desse grupo. Pouca também em relação à genética, a maioria está nessa parte de biologia de ambiente aquático e marinho, obviamente porque crustáceo na grande maioria, aquático, né, tem algumas exceções só de terrestre. Então, essa ferramentinha aqui, ela é recente. Esse recente não leva assim muito recente, né, mas ele é bem mais recente em comparação com essa busca que ela tem aqui há muitos anos, tá? Uma outra questão que eu ia mostrar para vocês, por exemplo, quando a gente clica aqui em autores, ele vai fazer a busca sempre dentro daquela minha busca anterior, tá? Então, eu não estou buscando autores aqui de toda a área de ciências biológicas no mundo. Ele está buscando os autores dentre esses 591 aqui, esses registros, né? Esses artigos. Quem são as pessoas que mais publicam com esse tópico no mundo? Olha aí, Costa RC, é o Rogério Caetano da Costa, Françoso A, é o Adilson Françoso, Castilho é um colega também de Jabuticabal, RC da Costa é o mesmo Costa, aqui, só que ele publicou na revista O Dá. Vejam que muda, parece que ele é um outro autor, né? Aqui, Xu, que é chinês, né? Chan, Jones, Cumulo, Otomi, Mantelato, também brasileiro. Então, veja, nessa lista aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 brasileiros, tá? Com esse tópico aqui. Na verdade, ele não é o tópico Decápoda, né? Ele é o tópico Peneide, dentro de Decápoda Peneide. Regiões, olha, vamos olhar por país. Estados Unidos é o campeão de publicação nessa área. E olha, a gente vem logo em seguida, né? O Brasil
é o segundo colocado, tá muito legal. E olha que bacana, a gente consegue entrar nos registros, quais são esses 1.784 artigos brasileiros. Então, isso é muito bacana. E deixa eu clicar aqui para mostrar essa última parte aqui. Das 1.784, dos 1.784 artigos, ou publicações, né, porque está incluso o livro aqui. Tem, os artigos são citados, em média, 11 vezes, tá? Isso é interessante a gente saber, porque quando a gente vai avaliar com uma outra área do conhecimento, por exemplo, imunologia e câncer, que são dois tópicos muito lidos no mundo todo, essa citação, ela é muito alta, ela é altíssima, porque as pessoas leem muito e eles publicam muito rápido, né, e não só publicam muito rápido, mas é um assunto muito lido, muito publicado, muito citado. Então, esse índice aqui para imunologia e trabalhos com câncer é enorme, né? Já para nossa área aqui é menor. Aí mostra, então veja, existia uma pouca citação, olha, ao longo do tempo, e elas começaram a aumentar nesses últimos anos. Obviamente que isso é um padrão e é uma tendência por causa da internet, da facilidade de acesso a todos esses artigos também. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, uma vez que vocês já fazem a busca e têm essa memória, quando chegar em 2021, vocês escrevam Decápoda e vocês clicam só aqui, ó, 2020, mas ano que vem, né? Porque aí ele completa esses meses que ainda vai ter publicação. E aí, a partir daí, depois vocês só vão refinando essa busca. E é aqui a parte que eu falei para vocês que refina. Por exemplo, eu quero só artigos, porque ele também disponibiliza capítulo de livro, revisões, e aí você clica aqui e pede para refinar. Como eu selecionei só 2020, tem só esses dois aqui. Se de alguma forma eu te ajudei nesses passos da sua busca bibliográfica, ótimo, cumpri meu papel e fico bem feliz com isso. Desejo sucesso no trabalho de vocês. Tem dúvidas sobre um assunto? Faça uma busca bibliográfica, leia os trabalhos que foram publicados, foram avaliados por pares, pesquisadores do mundo todo, com diferentes visões. Leiam, acessem esse conhecimento disponível, para que você possa ter uma visão crítica e não ser influenciado apenas pelo que falam. Mas esse é o nosso papel na academia: visualizar, estudar, observar, publicar, ler, interagir e também divulgar esse conhecimento. Se de alguma forma te auxiliou, eu fico muito feliz. E, dando sequência aos vídeos do canal, vou voltar aos conteúdos de bioestatística básica. Eu quis fazer esse adendo pela necessidade que nós estamos cada vez mais forte de acessar um conhecimento realmente validado, estabelecido, que pode ser refutado futuramente, com certeza, mas é uma boa base para nós começarmos as nossas buscas. Fiquem bem e até mais.